Então, é isso que nós começamos hoje, essa revista nova. Então, assim, hoje eu dou a lição, que sempre a primeira lição da revista eu que dou, porque, no geral, a gente faz uma reunião ao vivo e a cores com todos os professores e fala sobre o geral das divisões. Nós não vamos ter essa vez, porque estamos distantes uns dos outros, e porque as outras classes não estão necessariamente todas trabalhando, mas eu fiquei com a mesma lógica de dar a primeira lição e fazer essa fala inicial, né? E na verdade, a revista, né, é uma revista extremamente interessante, que ela vai falar sobre a viver com fé e com sabedoria, a experiência da fé. Esse é o mote da revista, né? São 21 lições que estão divididas aliás, 22 lições estão divididas em, assim, são 5 lições sobre o conceito de fé, a experiência da fé, o que é a fé. Quem tem a lição aí pode acompanhar, não é? A revista, quer dizer. Depois são 7 lições sobre o conceito de sabedoria, o que é a sabedoria na Bíblia, né? A experiência da sabedoria no processo da fé. E 10 lições depois sobre como ser igreja com fé e sabedoria, entendendo-se que fé e sabedoria são 2 pré-requisitos, né? Para que a igreja se mantenha viva, forte, operante, envolvida na realidade, né? Então, esse é o nosso panorama para o semestre. Parece que vai ser um conjunto de lições muito interessantes nessa perspectiva da experiência pessoal mesmo, né? Dentro dessa lógica da vivência cristã e religiosa dentro da igreja, né? A gente queria chamar a atenção também, enquanto aviso ainda, para essa questão de nós sermos assim, veiculadores, né? De convite para outras pessoas que não estão vindo. Nós temos muitas pessoas que não estão conosco, que não estão participando. Eu já falei aqui outras vezes, muito provavelmente muitas delas não estão, porque não têm os aparelhos, né, os celulares, o computador e tal, que absorve essa tecnologia. Eu não sei muito bem ajudar nisso, porque não é muito a minha área, mas talvez muitas pessoas não estejam com a gente por causa disso. Mas talvez tenha pessoas que não estejam conosco porque não estão sendo estimuladas, convidadas e tal. E aí, de repente, um telefonema ajuda, né, a gente a se congregar aqui uns com os outros para aproveitar esse momento juntos. A gente até ia colocar no site da igreja, no grupo da igreja, mas acabou não colocando. Enfim, o importante mesmo não é onde a gente coloca o convite, o importante é que a gente convide uns aos outros e lembre de fazer esse exercício do convite para as outras pessoas. E, por último, para a gente fechar essa parte dos avisos, na semana que vem, o reverendo Barbosinha vai estar fazendo a 2ª lição. E aí, na semana que vem, eu já vou apresentar e mandar para vocês no próprio grupo da classe alternativa, o nosso calendário, né? A estrutura das nossas lições todas e as pessoas que vão estar contribuindo para a gente, porque a gente daí já fica sabendo dia tal é tal pessoa que vai dar, dia tal é a outra, enfim, daquele nosso jeito. Se alguém se sentir à vontade e quiser colaborar sendo professor, me dá um toquinho lá no particular e eu incluo, tá? Eu tenho incluído as pessoas que se oferecem, que se dispõem, aquelas que a gente convida também. Ok? Tudo bem? Podemos começar, então? Vamos fazer uma oração? Eu vou pedir que a Zoé ore por nós agora, antes da gente começar a estudar o texto. Querido Deus, nosso Pai, na manhã deste dia, mais uma vez, nós chegamos até a Tua presença para pedir a Tua orientação, Senhor, para o nosso estudo da Tua palavra. Amém. Que venha sobre nós, ó Pai, o Espírito Santo de entendimento, de compreensão, e que esses momentos sejam momentos para nos enriquecer. Amém. Alcança cada um de nós, as nossas famílias. Alcança, Senhor, de maneira especial a Rosa, que vai nos trazer a mensagem. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então.
Saudando a Edna, que não tinha falado sobre ela ainda, e o Orlando, que também está aqui, estão microfones fechadinhos. Luciana, nós vamos fazer daquele jeito, né? 25, 30 minutos de fala e depois a gente abre os microfones para conversar, tá bom? Bom, o que a gente tem, né, nessa revista que vai nos dar esse cenário para o trabalho desse semestre? Quem tem a revista aí consigo pode dar uma olhadinha na palavra da redação da revista, que é o início do estudo, né? Depois do índice, ali tem um textinho pequeno chamado Palavra da Redação, que eu acho que os autores sintetizam muito bem aquilo que a gente vai trabalhar. Diz assim, ó, ao propormos uma edição com estudos sobre sabedoria e fé, duas chaves importantes para a nossa vivência pessoal e comunitária, queremos exaltar o valor da sabedoria e do conhecimento, mas também da fé, do mistério, da crença na graça de Deus e seus milagres. Por meio do equilíbrio entre fé e razão, sabedoria e conhecimento, vamos, com confiança em Deus, discernindo a sua vontade para nós. As lições desta revista estão organizadas em 3 unidades. A primeira traz estudos sobre o que significa viver com fé. Nela vamos aprender sobre fé sem desprezar a importância da razão. A segunda unidade trata sobre a sabedoria e é um convite para olhar para a realidade que nos cerca, tendo a possibilidade de pensar em temas como simplicidade, prudência e finitude da vida. Nessa segunda unidade nós vamos ter 7 lições, na primeira 5 lições. E a terceira unidade diz respeito à importância de ser uma igreja que deseja viver com fé e sabedoria. E por isso precisa preservar em si marcas fundamentais como o serviço, a obediência a Deus, o amor, a educação, a ética, a profecia e a unidade. E aí esses elementos todos que são aqueles que constituem, né, a nossa concepção de igreja. E isso é uma coisa bastante interessante. Bom, então vamos lá. Quais são os objetivos que a gente tem para hoje, né, como a lição de hoje? E o título dessa lição é Crer e Viver a Fé. Né? Nós somos na lição 1. Então, crer e viver a fé é a nossa lição de hoje. Os nossos objetivos são, primeiro, apresentar um conceito de fé a partir das teologias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. É muito interessante porque a palavra fé, ela aparece no Antigo Testamento só 2 vezes. Isso é muito louco, né? Nem eu não tinha me dado conta disso. A palavra fé vai ser uma palavra mais usada no Novo Testamento. Por isso, as teologias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, a gente precisa estar atento para entender isso. Segundo objetivo é reafirmar a importância de não atrelar a fé às sensações emocionais só. Né? No sentido de que a experiência da fé não é apenas uma experiência emocional. Ela lida com as emoções, mas ela ultrapassa o campo das emoções. E por isso que a razão e o conhecimento eles vão ser elementos importantes para o nosso estudo sobre a questão do conceito de fé. E o terceiro elemento, o terceiro objetivo é estimular o desenvolvimento de uma fé saudável e inteligente. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tende a pensar sempre que a fé não é da ordem da inteligência, é da ordem só do sentimento. E é um grande equívoco. Então, estimular o desenvolvimento de uma fé saudável e inteligente que se revela a partir do testemunho individual de cada pessoa. Aí sim, a gente pode, talvez, nesse terceiro objetivo, se dar conta do quanto a gente confunde os aspectos emocionais, afetivos, não é? Porque a gente entende que a fé ela vai aparecer no testemunho pessoal de cada um de nós como pessoa. Mas isso não significa que ela seja explicada apenas pelo emocional de cada um de nós. A fé é um fenômeno que
toma outras pessoas, não só cada um de nós, mas muitos de nós. E quando a gente dá o testemunho sobre a fé, a gente, então, é capaz de usar a pessoalidade da gente para falar naquilo que é comum a muitos de nós. Aqui eu acho que está o dado da inteligência da fé. Bom, qual é o texto bíblico base, né, que nós vamos usar para discutir a questão da fé? É o famoso texto de Hebreus 11, que todos nós conhecemos, né? Fé, a certeza das coisas que não se veem, que nós, na sequência, vamos ler. Mas antes de ler, e aí a gente já pode ir selecionando aí a nossa Bíblia e tal, para poder ler, não vamos ler todo, porque ele é extenso, mas a primeira parte dele, pelo menos, nós vamos ler. Ele é um texto extremamente interessante, primeiro porque ele é escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, Jesus já veio, já falou, já pregou, já foi. Já ressuscitou. E Hebreus é escrito bem depois, anos 70, mais ou menos, dizem os estudiosos, né? E em princípio, ele não tem uma autoria definida, né? Os estudiosos bíblicos não apontam um autor específico, mas eles dizem sim que é um autor que dominava muito, com profundidade, o conhecimento do texto do Antigo Testamento. Porque ele começa, o Hebreus 11, que em outras partes do livro isso também vai aparecer, mas no texto que nós vamos ler hoje, ele traz aquela sucessão de figuras, né, que testemunham a fé. Moisés, Abraão, Sara, e aí vai. Então, significa que o autor do Novo Testamento, do texto de Hebreus, ou até, quem sabe, os autores, conheciam bem essa trajetória da fé, porque eles fazem uma listagem bem interessante e significativa sobre a questão da experiência da fé. O tempo retratado, o tempo em que é escrito o texto, é um tempo difícil para a comunidade cristã. É um texto de muita dificuldade, de muitas perseguições, de muitas ameaças, né, externas sobre o cristianismo. E é também um tempo de problemas internos, porque o autor da lição vai nos dizer assim que é um período onde as pessoas estão buscando muitas manifestações de anjos, de figuras um pouco sobrenaturais, não é? E mais ou menos deixando em segundo plano as palavras de Jesus, que são muito recentes, né? Embora seja depois da morte de Jesus, mas ainda é recente a existência, a vida de Jesus. Então, o autor vai dizer assim, é um livro escrito, Hebreus é um livro escrito num tempo de dificuldades no sentido de perseguição externa do governo, né, e tal, e também de problemas internos, onde as pessoas, na verdade, estão vivendo aquele período de afastamento do fato histórico, da existência de Jesus, e, claro, estão meio que na dificuldade da experiência da fé, né? Duvidando, discutindo, pondo à prova para si mesmo essa experiência da fé. No entanto, o importante no livro vai ser que ele apresenta um Jesus que participa da nossa humanidade. Ele vai, na trajetória dos heróis da fé, como a gente conhece esse texto de Hebreus, né? Ele vai dizer claramente que Jesus é superior a essas figuras, entre aspas, né, dos anjos, que são pensadas pela população, e que ele se apresenta como um caminho novo ao Pai. Então, assim, em Hebreus, o autor vai nos apresentar, vai reafirmar Jesus como esse caminho, pela experiência da fé, para se chegar à totalidade, à existência de Deus e à comunhão completa com Ele. Não é? Os testemunhos da memória da igreja, eles são fundamentais, né, para alimentar
a caminhada dos cristãos. Então, vamos pensar assim, anos 70, 67, 68, 69, 71, 72, por aí, quando o distanciamento da morte de Jesus já é uma realidade, quando os discípulos estão trabalhando essa igreja nascente e quando é necessário reafirmar a experiência da fé nesse Jesus que se apresenta com um caminho em direção ao Pai. Ok até aí? Bom, vamos dar uma lidinha rápida nesses primeiros versículos do capítulo 11. Eu vou ler só para a gente não ter que abrir todos os microfones, então eu leio rapidinho e a gente para aqui rápido, é só para a gente lembrar o texto que é bem conhecido, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesse versículo nós temos duas palavras importantes, certeza e convicção. Nós vamos voltar a elas, tá? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Acho que esse versículo é belíssimo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. E aí o texto segue. Segue citando todos os heróis da fé, como a gente chama, né? Não vou ler para a gente não se estender em demasia, cada um de nós depois pode voltar ao texto se quiser. Mas aí, o importante no texto é que ele vai trazer, faz uma recorrida, vamos dizer assim, dos grandes personagens da fé, e vai tentar dizer para o povo que a experiência da fé não é um dado novo, não é uma coisa, não é uma novidade que eles estão vivendo por primeira vez, né? No caso, os hebreus, para quem a carta é dirigida, mas que a fé é uma experiência presente na caminhada do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Embora no Antigo Testamento, como eu falei no início, a expressão fé seja pouco utilizada. Tudo bem até aí? Bom, então assim, exegeticamente falando, assim, para a gente avançar, né? O texto vai nos esclarecer que a palavra fé, que é usada no texto, ela vem do grego pistes, e significa confiança ou fidelidade. Então, quando eu tenho fé, eu tenho confiança e acredito na fidelidade daquele no qual eu creio.
E o versículo 1, que nós lemos em Hebreus, ele vai trabalhar bem essas duas ideias, no sentido de que ele vai dizer para nós que a segurança que aparece ali no versículo 1, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a certeza no exercício exegético sobre a palavra fé vai aparecer nesse texto, né, a partir da contribuição de diversos biblistas, diversos estudiosos, vai nos dizer que certeza significa segurança nas promessas de Deus. Segurança sobre o que não está presente, mas que é esperado com confiança. Então, assim, fé é a certeza, isto é, fé é a segurança nas promessas de Deus. Né? Segurança sobre o que não está presente, mas que é esperado por causa da confiança. Então, o Deus ao qual nós servimos, no qual nós cremos, é o Deus que nos dá segurança nas suas promessas e que nos ajuda, né, a ter segurança naquilo que é esperado com confiança. É um Deus que nos dá segurança porque é um Deus no qual nós confiamos. Se a gente quiser trocar, é um Deus no qual nós confiamos porque ele nos dá segurança. Então, a ideia de fé que aparece no texto é a ideia de que fé se faz com certezas e com convicções, que é o texto, a palavra seguinte, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E ele vai dizer que convicção é uma atitude de quem crê, de quem espera que as promessas vão acontecer. Quando eu estou convicto de alguma coisa, eu estou convicto de que eu tenho uma atitude de quem efetivamente espera que as promessas vão acontecer. Eu diria assim, quase que a convicção é quase que, se a gente pudesse usar assim, a credulidade que a gente tem nos atos, nas ações de Deus. Bom, então, certeza e convicção são duas expressões que vão na verdade, aparecer teoricamente nesse versículo, que é uma formulação teórica, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de coisas, de fatos que não se veem, e, ao mesmo tempo, ela vai aparecer na descrição de todos os heróis da fé, porque todos eles, por certeza e convicção, realizaram o seu trabalho naquela caminhada que, no seu tempo, na sua época, no seu momento histórico, lhes foi dado realizar. Tudo bem até aqui? A gente está indo juntos? Bom, então tá. Ainda dessa perspectiva exegética, os autores da lição vão dizer assim que todo o texto ele é escrito usando uma figura de linguagem que se chama anáfora, é uma palavra grega também, que é um recurso literário de repetição de uma expressão. E essa expressão é pela fé. Então, é como se a gente fosse escrevendo o texto, e esse texto foi escrito assim, reafirmando a cada testemunho de cada um dos heróis da fé, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez aquilo, pela fé. Então, essa expressão vai sempre repetindo e reforçando, né? E ela aparece sempre no início de cada frase. Os biblistas vão dizer assim, que há um reforço da experiência da fé como um legado para as próximas gerações. Quer dizer, que, na verdade, o texto de Hebreus já é escrito assim, como uma forma de, usando essa figura de linguagem anáfora, testemunhar para as próximas gerações, que leriam e lerão, eles estão lendo como nós estamos lendo hoje o texto, a importância e a forma como
a experiência da fé foi vivida ao longo dos séculos. Então, parece que é um texto que efetivamente tem uma intencionalidade, eu diria até didática, né? De reforçar diante do leitor esses fatos todos. Se eu fraquejei na fé, se eu não estou tendo a fé necessária para realizar o meu trabalho e a minha tarefa agora, lá no texto de Hebreus eu vou encontrar um Abraão, vou encontrar uma Sara, vou encontrar Enoque, vou encontrar tantas outras figuras que, considerando os seus contextos históricos, enfrentaram, né, as dificuldades com fé e foram vitoriosos, tanto que estão sendo aqui exemplos para a nossa caminhada de fé. Então, essa é um pouco daquilo que o texto quer nos dizer. Claro, se nós tivéssemos um tempo bem maior, nós poderíamos ir um a um de todas essas figuras e ir explorando a situação de cada um. Isso a gente pode fazer, então, depois, né? Na medida em que a gente vai se dedicando a reler, talvez, o texto e a ver. Bom, a gente tem aquele famoso texto Palavra de Vida, né? Na nossa lição, Palavra que ilumina a vida, na nossa lição, que é sempre uma tentativa, na estrutura das nossas revistas, de buscar, de tentar nos ajudar a trazer para o nosso cotidiano as coisas que a gente, teoricamente, estuda, discute e faz. Então, nesta palavra que ilumina a vida, que a revista traz, há uma preocupação bem interessante, que é assim, de como é mesmo, né, que a gente torna aprendizagem, a palavra que a revista vai usar é sabedoria, como é que a gente torna a fé recado de sabedoria para nós? Como é que a fé nos ensina? Eu, como sou professor, já puxo a coisa para uma linguagem mais didática, de como é que a gente aprende, na experiência da fé, a lidar com as coisas da vida, né? Como é que a gente traz isso para o cotidiano da gente e como é que a gente faz isso frutificar. E aí, o texto, que eu vou convidar a gente para ler agora, aqueles que estiverem com a lição, ele vai falar 3 aspectos. Primeiro, dizer que viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. Segundo, ele vai dizer que fé é certeza e convicção. Fé é adquirir certeza onde não há evidência ainda, né? Mas tem a convicção da fidelidade de Deus. E esse é talvez o terreno mais escorregadio, mais difícil. E por último, ele vai dizer que fé vai além das sensações emocionais. Então, eu queria convidar vocês, aqueles que têm revista, eu acho assim que, deixa eu ver se eu estou certa, acho que a Suzana está com revista, acho que a Luciana está com revista, a Zoé está com revista, a Ivonete tem revista, é isso? Então, a gente podia, assim, entre essas 3 irmãos, e cada um lê para nós, aqueles que estão sem revista ouvem, mas, embora eu tenha mandado ontem, né? Então, talvez vocês tenham no seu celular aí. Mas queria que a gente lesse esses 3 trechinhos pequenos que estão no item Palavra que Ilumina a Vida e que a gente pudesse voltar para discutir cada um deles. Alguém pode ler, então, Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus? Suzana, pode? A Luciana está abrindo. Só um minutinho, estou procurando a Suzana aqui, peraí. Tá. Pronto. Agora é Suzana, acho que você tem que abrir também.
Pronto. Eu tô usando a revista que eu baixei dá na mesma, né? A revista. Dá na mesma, claro. É na parte da palavra que ilumina a vida. Eu não estou dizendo a página, porque eu estou aqui com a revista do professor. Aí a página fica diferente. Quem tem a revista do aluno tem um número diferente. Então, é melhor é localizar pelo item, né? Palavra que ilumina a vida. Na revista do aluno é página 6, tá? Então, tá. Então, vamos lá. Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É ultrapassar os limites das tradições, é ir além da busca por uma fonte de socorro, é expressar amor e confiança genuínos a um Deus verdadeiro, é ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor, respeito e devoção, e ao mesmo tempo com amor. Continua ainda o próximo parágrafo? Sim, pode ir. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós não é uma fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova, diante de limites e barreiras. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do relacionamento pessoal com Deus. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor e a confiar em Deus para superar as fragilidades e dificuldades que surgem. Então, esse texto vai trabalhar para a gente que viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. Eu fiquei lendo esse texto e pensando assim, é mais ou menos como viver com o marido, com o filho, com a mulher, com a filha, né? É esse cuidar do cotidiano, é essa coisa miudinha, vamos dizer assim, que a gente vai trabalhando e vai, vamos dizer assim, crescendo, né? No relacionamento e densificando, tornando mais densos os afetos que unem as pessoas entre si. Isso pode acontecer entre os amigos também, entre os colegas de trabalho, né? A experiência com Deus, né? A experiência de fé é uma experiência de, na minha ótica, sempre de densificar, de tornar mais intenso, mais denso aquilo que tem uma gratuidade de relação já dada, né? Vamos ler o segundo. Fé é certeza e convicção. Será que a Lu pode ler para nós? Ah, Zoé? Tá, Zoé lê. Zoé está pedindo. Tem que desligar. Isso, pronto, vai. A fé é a certeza e convicção. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições ou sinais de sua vivência. É preciso crer, isto é, ter segurança daquilo que se acredita e espera. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé, isto é, ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento das promessas. Esse texto é muito louco, né, gente? Assim, cá entre nós. Porque ele está dizendo para nós assim, ó, tem que ter confiança, convicção de que Deus é fiel, independente de qual seja o retorno, né? Digamos assim, para a nossa oração, para o nosso pedido, para a nossa tentativa de retorno da parte de Deus. E isso sim é navegar no escuro, né? Isso sim só se consegue tendo essa confiança em Deus absoluta, né? Isso é uma coisa muito maluca. Nós vamos falar isso depois, tá? Vamos só terminar de ler os 3 itens, depois a gente volta para refletir.
Qual é o terceiro? A fé vai além das sensações emocionais. Quem quer ler para nós? Posso ler. Tá. A fé vai além das sensações emocionais. Ela está fortemente ligada à convicção que se tem na palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções, no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce confiável. Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento e de torná-la inconstante, como são nossas emoções. Obviamente, Deus nos permite viver um aprimoramento da fé nos nossos altos e baixos, mas na verdade ela está intimamente ligada às nossas convicções. E isso se torna fundamental para que em tempos de angústia nós consigamos superar pela fé as dificuldades. Pode ir. Pode ir. A fé em Cristo nos dá acesso à esperança para a vida eterna, mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Por ela temos alívio em tempos de aflição, perigo ou angústia, e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. Muito bem. Temos uma psicóloga aqui no grupo, né, Adriana? E essa coisa das emoções, eu acho que ela é muito interessante. Bom, o que eu pensei que a gente podia fazer agora? No fundo, todos nós não somos novos na igreja, todos nós temos uma experiência religiosa já de mais tempo. Então, discutir a temática da fé, né, é sempre um exercício assim, interessante, porque ele, num grupo que é mais qualificado na experiência da fé, essa discussão pode ser bem mais interessante, bem mais significativa. Eu pensei que a gente podia trocar umas figurinhas, né? Mas como é que essas coisas batem na gente? E desses três elementos que a palavra que ilumina a vida menciona, viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus, fé é certeza e convicção, e fé vai além das sensações emocionais, quais desses aspectos nos pegam mais e como que a gente poderia traduzir isso no nosso cotidiano, na nossa experiência pessoal? Como é que a gente reage a esses elementos, né? E aí nós trocamos ideias e vamos fechando e encaminhando para um processo de conclusão. Pode ser? Vamos experimentar? Então vamos abrir, Luciana, de todo mundo? Tudo bem? Podemos falar? Quem quer dizer alguma coisa? Acho que o Lucas quer. Lucas, você tem que abrir o seu aí. Eu já abri de todo mundo, mas isso. Estão me escutando? Agora sim. Bom, o que a Rosa faz é propor uma ideia para a gente agora, talvez até discordar, né, Rosa? Isso, claro. Eu sou bem avesso a essa ideia de fé, uma convicção, certeza. Eu não gosto disso, sabe? De ter certeza, de convicção, porque eu acho que a vida real da gente não bate com isso, porque a vida sempre dá rasteira na gente, né? A gente tem convicções e vem experiências ou vem fatos que tira o chão do pé da gente, né? Então, eu não sei se eu lendo Hebreus, né? Eu não tenho essa visão do autor da revista, que Deus propõe assim essa convicção toda. Eu acho que fé, as palavras têm os limites dela, né? E eu acho que não é isso, não tem a ver com convicção, nem com certeza. Eu também não saberia explicar o que significaria fé, né? Eu tenho fé em Jesus, tenho fé num plano, que Deus tem um plano. Eu acho que o ser humano não é um ser, né, jogado, né? Existe um plano para a vida, um plano para tudo isso,
né? Mas é difícil a gente acessar esse plano. Eu vejo a fé em Jesus assim, olha, Jesus foi uma pessoa que se debruçou em favor dos outros, né? E a gente precisa seguir os passos dele. Mas eu não consigo ter essa convicção toda na vida, que as coisas vão dar certo, que a gente precisa ter essa fé e as coisas vão se encaminhar. Eu não vejo esse encaminhamento todo assim, as coisas dando certo dessa forma. Eu não estou sabendo nem explicar a minha posição, mas eu não vejo dessa forma, Rosa. Eu sei que o que você fez foi uma proposta, né? Foi uma ideia para a gente debater. Então, Lucas, já te dou, Ivonete. Não, eu só queria reagir só para dizer assim, ó, que a coisa que mais eu percebo sempre, e até em especial nessa temática que a gente está discutindo hoje, que é uma temática difícil, é que, assim, 90% das vezes a palavra não dá conta da ideia. Né? A gente não consegue efetivamente dizer, a gente consegue sentir. E nesse sentido é que muitas vezes a gente confunde que fé é sentimento, né? É emocionalidade, porque a gente tem dificuldade de definir. Mas eu também tenho as dificuldades semelhantes. Então, nós estamos todos no mesmo caminho. Ivonete, queria falar. Eu acho que a preocupação eu também tenho essa mesma preocupação que o Lucas tem, porque eu acho que nós confundimos fé com conseguir algo, como receber algo. Fé é você receber algo. Então, acaba que nós usamos a fé como medida. Aliás, o receber algo, as bênçãos, como medida de fé. E eu acho que não é isso, que também aqui em Hebreus, ele vem falando, pela fé, Abraão agiu, ele fez. Então, pela fé, até o recebimento de Sara fala, pela fé, ela recebeu. Eu acho que fé é isso, pela fé nós fazemos alguma coisa. Então, a fé que agrada a Deus não é assim, porque nós temos e porque nós temos essa coisa, nós agradamos a Deus. Não. Essa coisa que a gente tem, que é fé, nos leva a fazer coisas que agradam a Deus. Né? Porque tem coisas que agradam a Deus que são bizarras para o mundo. Então, é só tendo fé mesmo. Dízimo é uma coisa. Você só dá dízimo porque você tem fé, porque é uma coisa bizarra mesmo. Nós sustentamos uma instituição, né? E se você olhar do ponto de vista humano, é coisa bizarra. Então, pela fé, a gente faz coisas que agradam a Deus. Eu acho que não é uma coisa que a gente tem, essa coisa nos dá poder para receber, nos dá poder de agradar a Deus. Não acho que seja isso. Fé é tão complicado que cada um acho que tem a sua experiência. É mesmo, é complicado. Vamos lá, a Lu pediu a palavra. Vai, Lu. Eu acredito que a fé, ela é a certeza de que Deus está cuidando, de que Deus está fazendo, independente se é o que você quer, mas que Deus está cuidando. Pode ser que a resposta seja outra, mas é essa certeza de que Deus está cuidando daquela situação e que Ele vai agir. Eu acho que é um pouco isso. Eu lembro, meu pai falava muito que a fé e a ansiedade não combinam. Por quê? Porque quando você tem fé, você tem que tirar essa ansiedade, você tem que saber que Deus está cuidando daquela situação e que pode ser que naquele momento Deus faça alguma coisa que não foi o que você pediu e que você não entenda naquele momento. Mas é você saber que se você está orando, Ele vai cuidar e Ele vai fazer da melhor forma. Então, eu discordo um pouco de vocês, porque eu acho que a fé é a certeza mesmo de você saber que Deus está cuidando daquela situação, independente se Ele está respondendo daquele jeitinho que você gostaria, mas que é a certeza de uma coisa que você não está vendo e que será solucionada. Eu acho que para mim é um pouco isso. A Lene quer falar? Eu queria. Então vai. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com a questão da fé,
porque a gente pensa em coisas miúdas. Que fé teria a ver com resolução ou com, enfim, de coisas muito miúdas, sabe? E acho que fé tem a ver com coisas muito maiores. Quando a gente pensa, né, que o texto que você até salientou na leitura bíblica lá, que o Abraão saiu sem saber para onde, eu acho que é meio isso, né? É a gente caminhar, né, seguir com a vida, mesmo sem saber para onde. E a gente não precisar se agarrar nessas coisas miúdas para alimentar a fé. Né? Acho que está um pouco ligado ao que a gente, que os anteriores aí andaram falando, né? Ivonete e a Luciana especialmente. A gente tem valores, tem princípios, e esses são os objetos da nossa fé. Né? E não é humildinho, sabe? Não é a fé de que a coisa miúda vai acontecer, mas é o grande. Né? É isso que tem que ser objeto da nossa fé. Senão a gente fica frustrado e ansioso, enfim. Sei. Essa é uma outra lógica, né? Se a gente olhar, voltando ao texto de Hebreus, né? Se a gente olhar o relato desses personagens mencionados, todos eles, na verdade, estão assim no entroncamento de grandes ações, né? E a experiência de fé relatada, que veja, eu acho muito interessante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. É uma trajetória, né, de Abraão. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, e assim sucessivamente. Eu acho que tem um pouco não é no sentido de grandes obras para serem obras fenomenais, mas grandes obras no sentido de grandes cisões, de grandes viradas na vida desses personagens, que, no fundo, representam a todos nós como aqueles que são aderentes, né, à experiência com Jesus. E tentando encaminhar um pouco. Dalene, quer falar de novo? Não. Então tá. Vamos lá, o que mais? Viu, Rosa? Fale. Você estava falando aí de Sara, né? O autor de Hebreus fala de Sara, né? Sim. E acho que também a gente já comentou bastante, inclusive você já bateu muito nessa tecla nas aulas, que a fé é um dom de Deus, não é da gente, né? Porque se a gente lê a história de Sara, ela não teve fé, né? Ela não agiu, pelo menos, como uma pessoa que tinha fé. Ela duvidou até do projeto né? O autor aos Hebreus viu a fé acontecer na vida de Sara, mas como parte de Deus, né? Um projeto de Deus. Não é isso? Mas Sara, a gente não vê muita fé nela, né? Ela teve Isaac, tudo, ela emprestou as concubinas para Abraão, para que o projeto se realizasse, né? Mas ela, pessoalmente mesmo, não teve muita fé. Essa fé que o autor aos Hebreus coloca, né? Como pessoal. Eu acho que a fé aí é um projeto de Deus agindo na vida de Sara, de Abraão, desse projeto. É um dom de Deus mesmo, né? Eu vejo assim, eu não sei, eu não vejo Sara com muita fé. Tá bom. Mas, na verdade, que a gente precisa... Tu toca num ponto, Lucas, que é importante para a gente, é compreender o ser humano. Me ajuda a trocar o... Alô? Oi? Então, a gente precisa ver os personagens do Antigo Testamento numa lógica de grandes encaminhamentos, assim, determinantes da história do futuro cristianismo. E a gente, no livro de Hebreus, a gente vai encontrar uma concepção que ela já é mais pessoalizada, né? Ela já toca mais na história de vida de cada um, e a mensagem, ela já é uma mensagem para tocar diretamente a vida
e a inteligência, vamos dizer assim, para usar as palavras que a lição está usando, de cada um de nós. Então, a perspectiva do personagem é outra, só para a gente ter claro isso. Sobre Sara, eu acho que a gente precisaria olhar com ela com muita atenção, né? Porque é uma figura muito interessante. Então, talvez ela não demonstre essa fé do jeito que a gente entende a fé já na linguagem do Novo Testamento. Mas acho que ela é uma figura que aqui ela é receptora, digamos assim, da ação de Deus, e ela se torna fiel a Deus. E essa talvez seja a forma de vivenciar a experiência da fé, né? Mas, assim, é um outro capítulo, Sara. Eu acho que tu toca bem nisso, eu acho que é interessante. Seria um outro capítulo. O que mais, gente? Rinalva, Barbosinha, Orlando, a Edna, a Zoé. Fala, Zoé. Ô, Rosa, você faz umas perguntas tão difíceis para a gente que, apesar de ter lido o texto bíblico, a revista, eu fiquei pensando assim, o que é realmente fé para mim? E aí eu fiquei pensando assim, quando você pega alguma coisa e coloca na mão da pessoa, a pessoa estixa a mão e você coloca, segura isso aí para mim. E você dá as costas e sai, você sabe que aquela pessoa... Você tem uma confiança de que ela está segurando aquilo, que você não volta para ver se ela ainda está segurando ou deixou cair. E a fé é exatamente isso. Quer dizer, você entrega para Deus, e aí eu pego as palavras do Gustavo, que passou para a Luciana, e que ela trouxe hoje na nossa aula, é você esquecer. Fé é uma entrega tão grande que te leva a desligar daquele problema que a Darlene acabou de dizer que ele é grande e que você não vai lembrar, não vai ficar toda hora trazendo a memória, porque a fé te levou a entregar de tal forma que você não precisa se preocupar, pelo menos por algumas horas, um dia. Não, a minha fé me diz que Deus está comigo. E se ele disser sim, ele é Deus. Se ele disser não, ele continua sendo Deus. Então, eu não vou me preocupar, porque eu tenho fé nesse Deus. Eu acho que é mais ou menos por aí, a gente materializando essa coisa um tanto abstrata que é a nossa fé. Abstrata e real ao mesmo tempo, por isso que eu acho que é bem difícil a gente definir, para mim, a minha fé, mas é mais ou menos isso. Bom, acho que a Zoé matou, né, a charada para nós um pouco, porque ela, na verdade, traz aquelas duas ideias que nós tínhamos trabalhado antes, que é certeza e convicção. Então, certeza não é a certeza de que as coisas vão acontecer, Lucas, só para fazer uma ponte aqui, né, com as falas de todo mundo. Quando a gente fala certeza, fé envolve certeza, a gente está dizendo a certeza nas promessas de Deus, que é um pouco assim, hoje ou amanhã ou não sei quando, isso vai acontecer. E isso vai acontecer no sentido de que o cuidado de Deus estará comigo, não aquilo que se deseja, ou que se pede em oração, ou coisa que tal, né? E a convicção de que de uma forma ou de outra, a gente tem uma atitude diante de Deus de quem espera que as promessas dele acontecerão. Não são os meus pedidos, mas as promessas dele, né? A promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa do consolo e do conforto, a promessa de que ele é um Deus zeloso, cuidadoso, a promessa de que ele é um Deus que está presente. Essas são as promessas, né, de Deus. Não são os meus pedidos ou os meus desejos, eles vão talvez se perdendo nesse caminho, ou, quem sabe, se achando nesse caminho. Porque daí, quem sabe, se a minha oração, conforme eu vou fazendo essa caminhada cristã, vai se aproximando mais da vontade de Deus.
Então, assim, aquilo que, entre aspas, eu peço, pode começar a ser aquilo que é mesmo da vontade de Deus. Aí são outros elementos, outros detalhes, né? Mas, assim, a confiança e a convicção de que Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que tem um propósito, mesmo dissesse lá atrás, né? Não gosto muito dessa palavra propósito, porque acho que ela está muito queimada hoje em dia. Essas religiões pentecostais fundamentalistas, mas de qualquer forma, sim, Deus me ama, Deus cuida da gente, Deus cuida, eu acho que é isso. E deseja o bem para nós. Então, isso a gente pode chamar de um propósito. Então, assim, parece que a fé pode ser o elemento que mais me aproxima de chegar a entender, entre aspas, né? Porque a gente nunca consegue, parece que tanto, a vontade de Deus na nossa vida. Não sei exatamente se é isso. Mas acho que a palavra da Zoé é uma palavra muito bonita, muito encaminhadora. Mais alguma coisa? Tem gente quietinha, que nem abriu o microfone. Abre o microfone, Orlando, Darlene, José Carlos, Edna. Adriana está de microfone fechado. Não ouvem, né? Luciana? Não tem como. Tá aberto. Ah, tá. O teu está aberto, mas os demais não estão. Vamos lá. Alguma colocação mais, gente? Nós temos mais 4 lições sobre a fé, né? Então, nós vamos ter 4 domingos ainda e nós vamos discutir sobre a fé. Então, hoje é só o primeiro. Suzana, Leandro. Barbosinha? Parece que eu entendi o que você queria falar. Hoje estamos todos introspectivos, é isso? Não queremos muito falar. Como que é isso? Barbosinha? Então... Eu tive a impressão que tu queria falar, por isso que eu estou insistindo. Tu vai. É que eu estava pensando naquilo que você falou no início, que a palavra fé praticamente não aparece no Antigo Testamento. Sim. E o texto de Hebreus, esse capítulo 11, o que ele faz? Ele faz uma espécie de resgate. E como é que o texto de Hebreus 11 se distribui? Ele lembra alguns personagens que vieram antes de Abraão. Curiosamente, ele lembra de Abel, que foi assassinado. E lembra de algumas figuras. E o texto fala, essas figuras exerceram a fé. E mais para frente, ele começa com Abraão. E é importante a gente lembrar que Abraão é considerado o pai da fé. É a grande figura. Ou seja, tudo acontece a partir de Abraão. Abraão é o primeiro personagem histórico da Bíblia. O que vem para trás, então começa com Abraão. Então, o que é fé? Ainda que no Antigo Testamento não se use a palavra fé, o que Hebreus está falando? O que esses caras tiveram? Vamos lembrar de Gênesis capítulo 12, o capítulo seguinte, Gênesis capítulo 12, quando Deus se encontra com Abraão. O texto começa dizendo assim, né? Abraão era um arameu errante que estava perdido, ele tinha a religião dele, ele tinha os deuses dele, e Deus se apresenta e fala assim, Abraão, eu vou te fazer um convite, uma proposta. E ele aceita. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ele aceita uma proposta impensável, praticamente impossível. Ele não tem segurança, certeza, ele não tem base nenhuma para acreditar que aquele que se aproxima dele faz uma proposta seja o grande Deus. Então, por isso ele foi considerado o pai da fé.
Então, e depois, o que o texto de Hebreus lembra? Fala de alguns dos patriarcas, né? Uhum. Ou seja, o que é fé para o Antigo Testamento? Fé é crer nesse Deus que tem um projeto humano. Antes desse povo, antes de Abraão e desse povo que nasce a partir de Abraão, o mundo estava praticamente largado, sem um caminho, sem uma direção. Deus escolhe Abraão para sinalizar, olha, eu tenho um projeto histórico para esse mundo, você acredita? Ele acredita. E de Abraão nasce um povo, claro, Jacó, essa história toda. E o que é fé no Antigo Testamento? Fé é acreditar que, fazendo parte desse povo, você faz parte do projeto de Deus. Uhum. E o que significa ter fé no Antigo Testamento? Ser fé significa, no início, quando a pessoa nasce, uma criança, ela é circuncidada, ela passa a observar todos aqueles exercícios da religião nascida no meio desse povo. Então, ter fé nesse período significa eu pertenço a esse Deus que tem um projeto, eu faço parte do povo que foi escolhido por Deus. A coisa muda muito de figura no Novo Testamento, porque muda praticamente tudo. E para nós, e lembrando que durante um bom tempo na história da igreja, ter fé significava acreditar ou fazer parte da barca da salvação, que era a igreja. Essa ideia também nós não confiamos muito nisso. Então, para nós, ter fé, resumidamente, pegando todo o gancho que foi dito até agora, para nós ter fé é acreditar que, apesar de tudo, de todos, nós cremos num Deus que tem o controle da história, da nossa história. Deus tem um projeto para nós. Ainda que a gente, às vezes, acredite que Deus nos abandonou, como o salmista fala, né? Ainda que a gente acredite que, algumas vezes, não acredite que Deus está no controle, em algumas situações, limites, né, de desespero totais, fé é acreditar, não. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja nada, nenhum sinal de esperança, de fé, eu acredito que Deus está no controle. E pensando na nossa situação, nessa crise absurda que nós, Brasil, e o mundo está vivendo e vai viver, ter fé agora é um exercício difícil e maravilhoso. Acreditamos que, apesar de todas as aparências, Deus, ele está no controle. Ele não perdeu a direção da história. E ele não perdeu a direção da história, e ele exige de nós agora uma tarefa muito mais complicada. Nós não sabemos muito bem o que é, mas acreditamos, né? Acreditamos que Deus está no controle e também queremos participar desse projeto de Deus de reconstrução. Tem muita gente de igreja e fora de igreja, principalmente fora da igreja, que está discutindo isso. Que mundo herdaremos pós-pandemia? Qual o desenho de mundo que nós queremos? E aí entra, né? Qual vai ser a nossa participação nesse mundo? Qual vai ser a participação de nós que fazemos parte de uma igreja? Mais ou menos isso, mas como a Rosa disse, esse assunto de hoje é apenas introdutório. E por aí a gente percebe como o assunto é embrulhado e difícil para nós. Verdade, Barbosinha, mas é um pouco isso mesmo, né? Agora, assim, a gente
a gente não pode perder de vista, acho que isso que o Lucas provocou lá atrás, que eu falei, agora o Barbosinha reforça, que são concepções, não é diferentes, mas complementares de fé no Antigo e no Novo Testamento. E Hebreus, bom, eu volto à ideia de que fé envolve certeza e convicção, um pouco aquilo que eu tentei na exposição primeiro. A certeza, né, de que Deus está presente na vida e de que eu estou aderida a esse projeto, quer dizer, e que isso é resultado da graça de Deus, porque a fé é um dom de Deus, não é? E, ao mesmo tempo, a convicção de que, seja por que caminhos for, na medida em que eu faço a entrega, que nem a Zoé disse, eu entreguei, ele guarda para mim, né, guarda a minha vida, cuida de mim, que essa convicção ela está dada para alguém que é capaz de responder às suas promessas, né? E que as promessas não são minhas, são efetivamente de Deus, né? É um exercício, eu acho que a gente está tendo vai ter agora nesses mais 4 próximos domingos, a oportunidade de ficar, talvez, quem sabe, mais atento, né, a essas questões da fé. Ficar, como é mesmo que eu entendo, qual é mesmo o meu jeito de ver, o que é mesmo que não fecha nessa minha compreensão da experiência da fé. Como é mesmo que no meu cotidiano eu me sustento na experiência da fé, né? Quer dizer, além da sustentação das outras coisas que a gente mesmo faz, dos nossos esforços pessoais. E eu acho que essa palavra final do Barbosinha lá é fundamental para a gente, né? Assim, qual que é o nosso papel na recomposição desse mundo que nós vamos ter a partir do pós-pandemia, e eu diria até já na pandemia, né? O que é isso que nós estamos sofrendo? De que jeito que é que nós estamos experimentando essa experiência de isolamento e o que eu estou pensando que eu posso fazer desde já? Por exemplo, a oração, né? A gente, nos diversos grupos, a igreja, a gente tem orado pela saúde do mundo, enfim, isso é uma coisa que é possível de já ir fazendo, mas assim, como é que a gente vê a nossa atuação no pós-pandemia? Vai ter um pós-pandemia. Não sei se é um pós-pandemia com a questão da saúde resolvida e com a economia lá embaixo, não sei se vai ser um pós-pandemia com tudo lá embaixo, não sei se vai ser um pós-pandemia onde nós não vamos dar conta de resolver a questão do vírus, enfim. Mas como é que eu vou me aprontando nesse período quase incubatório, né, de pandemia, já 4 meses, é quase uma gestação, como é que eu vou me gestando para esse novo momento? Isso também é uma experiência de fé, na minha concepção, porque o Deus no qual eu confio e cujas certezas em cujas certezas eu acredito, esse Deus é o mesmo Deus e vai esperar de mim as mesmas coisas, né? No sentido da atuação, do envolvimento social, das coisas que a gente pode fazer. Bom, é isso. Como sempre, a gente não fecha numa resposta única, a gente fica atento e reflexivo sobre as questões, mas eu penso que nós podemos ter um tempo agora de reflexão sobre a fé mais explícito. Eu recomendaria que a gente lesse as lições em casa, assim. Vou tentar começar a mandar as lições para aqueles que não têm um pouco mais cedo, na semana, lá por quarta-feira, né? Porque daí a gente pode ter mais tempo de leitura, de reflexão, porque nós somos uma classe que podemos fazer isso, a gente não precisa depender só do professor. Então, isso vai ajudar bastante a gente a refletir. Podemos ficar com esse encargo para essas próximas semanas, pensar sobre a nossa fé, não na perspectiva conceitual necessariamente, embora alguns de nós possamos fazer isso, mas na perspectiva do cotidiano da vida mesmo, né? Para poder debater e refletir. Na semana que vem, a gente tem o Barbosinha. A lição é a de número 2, né? E vai discutir a questão, já vou dizer para vocês, da fé, intimidade e oração. Né? Essa é o segundo
a segunda temática das nossas lições. Alguma coisa a mais? Alguma coisa que a gente queira dizer mais? Podemos caminhar para o encerramento? Então, vou convidar todos nós para a gente orar um pouco, né? No sentido de nos agradecermos a Deus sobre o que nós fizemos hoje. Deus amado, nós estamos todos diante de Ti, como sempre, à procura de respostas para as nossas interrogações. Essas interrogações podem ser intelectivas, conceituais, acadêmicas, mas elas também podem e são da ordem da vida que se vive no cotidiano. Nós temos dores e angústias e sofrimentos e perguntas que são do mais profundo do nosso eu, da nossa intimidade maior, que não necessariamente vêm à tona e não necessariamente são ditas, mas que são sentidas e percebidas por Ti no Teu profundo e delicioso amor para conosco. Nós colocamos todas as nossas dores e angústias, medos, aflições, alegrias também, desejos, diante de Ti, no Teu altar, para consagrar tudo isso diante de Ti e pedir que Tu nos abras os caminhos, que Tu abençoes as nossas dúvidas e reflexões, que Tu encaminhes as nossas preocupações, que Tu nos dês cores novas para problemas, quem sabe, antigos. Amém, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu estejas indo adiante de nós, abrindo as portas, abrindo as janelas, deixando o sol da intimidade contigo penetrar as nossas vidas. Amém, Senhor. Pedimos que Tu nos dê sabedoria, graça abundante para nos ajudar a compreender esses momentos difíceis que nós estamos passando. Que Tu estejas abençoando com a Tua mão maravilhosa de Pai amoroso a vida de cada um de nós, nas suas preocupações pessoais, nas suas dores internas, Amém, nos seus Senhor. conflitos e angústias. Que Tu estejas nos dando o alento do Teu amor e do Teu cuidado. Amém, Senhor. Do zelo que só vem de um Pai amoroso como Tu. Que Tu nos dês a Tua paz, a tranquilidade que só pode vir de Ti. Amém, Nesses Senhor. momentos tão difíceis que estamos vivendo. Nos abençoe e nos guarda. Amém, Senhor. Renova a nossa experiência de fé. Amém, Senhor. Revigora a nossa confiança em Ti. Nós oramos absolutamente seguros do Teu amor para conosco. Amém, Senhor. No nome amoroso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa semana. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Amém. Nos una, esteja conosco. E responda às nossas necessidades. Amém. Amém. Uma boa semana para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.